sempre esteve repleto deles. Ou vai dizer que sua avó nunca te disse que era perigoso tomar leite e chupar manga? Ou que era para você desligar o videogame, senão vai estragar a televisão? Não tem jeito. Os mitos estão presentes em nossas vidas e estarão presentes nas vidas das próximas gerações também. Envolvendo a saúde, então, existem dezenas de histórias que a gente não sabe se são somente mitos ou não. Por exemplo, será que dormir com o ventilador ligado faz mal à saúde? E o ar-condicionado? Dizem por aí que até o micro-ondas pode trazer riscos à nossa saúde e que estalar os dedos engrossa as articulações. Eu sou o Luke e vou contar para vocês a verdade por trás dos mitos envolvendo a saúde. Algumas pessoas simplesmente não dormem sem ventilador, principalmente por causa de uma coisa chamada ruído branco. Para quem não sabe, um ruído branco é um sinal sonoro que contém todas as frequências na mesma potência. De forma mais clara, o ruído branco é literalmente uma parede de energia sonora que vai te ajudar a dormir rapidamente. Esse tipo de som pode ser gerado por aparelhos eletrônicos e se parece com o barulho gerado pela estática do rádio ou da TV. Ou também pode ser produzido pelo seu ventilador. E quem mora aqui no Brasil sabe bem que em determinadas épocas do ano é impossível dormir sem um ventilador ou um ar-condicionado. Mas será que o uso desses aparelhos pode fazer mal à nossa saúde? Pelo menos é isso que as pessoas dizem por aí. E aí, mito ou verdade? Infelizmente, amantes de ventiladores, os especialistas dizem que dormir com um ventilador pode sim fazer mal à saúde. E a explicação é muito simples. Quando ligamos o ventilador, junto com o ar, o aparelho também faz circular outras coisas, como poeira, ácaros, esporos, entre outras coisas. Quando essas coisas são inaladas, principalmente por pessoas alérgicas, podem causar algumas reações como espirros, coriza, coceira na garganta e dificuldades para respirar. Então, caso você seja uma pessoa alérgica, é melhor evitar o ventilador. Além das alergias, o ventilador causa secura excessiva no nariz e na garganta. Com isso, há um aumento na produção do muco, o que pode causar sinusite, nariz entupido e até dores de cabeça. Para evitar que isso aconteça, a dica é tomar muita água e evitar o ventilador. Então quer dizer que nunca devemos usar o ventilador? Na verdade, há pessoas que podem e existe uma maneira certa de usá-los. Pessoas que não são alérgicas e que não têm problemas quando dormem com o ventilador podem continuar usando normalmente. Agora, quem tem problemas precisa seguir algumas regras. Uma das mais importantes é o posicionamento do ventilador. Os especialistas dizem que o ideal são os ventiladores que ficam na altura do chão e que o vento possa ser direcionado para cima, fazendo a função de um exaustor. Dessa forma, o vento fica menos agressivo. Além disso, é muito importante manter o ventilador sempre limpo. Quando ele é ligado, as pás podem fazer circular a poeira que está presa nelas. Por isso, o ideal é manter seu aparelho sempre limpo. Assim, você poderá evitar problemas respiratórios e alérgicos. No caso do ar-condicionado, também não é diferente. Ele afeta principalmente as pessoas alérgicas. Um dos grandes problemas é a transição de locais quentes para lugares refrigerados, o que pode potencializar crises de bronquite e rinite. Na verdade, caso o ar-condicionado não seja higienizado com frequência, ele pode armazenar bactérias e fungos, se tornando um veneno para quem é alérgico. A higienização dos filtros do aparelho é muito importante e precisa ser feita de 2 em 2 meses, no mínimo. Mas se a sua alergia for um pouco mais séria, o filtro deve ser limpo pelo menos uma vez por semana. Mas é mito essa história de que pessoas alérgicas não podem usar ar-condicionado. Na verdade, existem as melhores maneiras de usar o aparelho. Se você estiver no verão, ligue o ar para resfriar o quarto e desligue antes de deitar. Caso a pessoa acorde muito durante a noite, aí pode deixar o ar em atividade por mais algum tempo. Alguns aparelhos também vêm com uma opção que permite que eles se desliguem sozinhos quando atingem determinada temperatura, e depois que o ambiente já esquenta, eles voltam a funcionar. Então é mais ou menos mito a história de que o ventilador e o ar-condicionado fazem mal à saúde. Tudo depende de como você e da maneira com que você vai usar o aparelho. Em relação ao micro-ondas, também existem alguns mitos. O poder das fake news é realmente incrível.
Muita gente diz que o micro-ondas emite uma radiação para esquentar a comida, mas que acaba causando danos à nossa saúde e aumentando os riscos de câncer. Mas isso é conversa fiada. A radiação apenas cozinha e aquece os alimentos. Não muda a estrutura química e molecular da comida e, por isso, não tem qualquer relação com o câncer. Mas há um porém. Para que o micro-ondas seja seguro, ele tem que estar de acordo com várias normas internacionais e ser testado antes de chegar na sua casa. Então, dificilmente haverá uma falha de modo que o seu micro-ondas vá te fazer mal. Outro mito envolvendo esse eletrodoméstico diz que ele pode reduzir o teor nutricional dos alimentos, pois o calor destrói as vitaminas. O fato é que o micro-ondas é um método que menos faz isso. O aparelho cozinha os alimentos mais rapidamente, usando menos calor e água, que é onde os nutrientes se dissolvem. Segundo o estudo realizado pela Universidade de Illinois, um espinafre cozido no micro-ondas retém toda a vitamina B9. Já no fogão, perde cerca de 30%. O micro-ondas cozinha os alimentos usando ondas de energia parecido com as de rádio, só que mais curtas. E tudo o que elas fazem é esquentar as moléculas. Quando se esquenta a comida, algumas vitaminas como a C se decompõem, mas isso acontece independentemente se o alimento é esquentado no fogão ou no micro-ondas. Tudo é uma reação ao calor. Então, galera, esqueçam essa ideia de que o micro-ondas faz mal à saúde ou elimina os nutrientes da comida. Esses mitos foram criados sem nenhuma base científica. Mas de todos os mitos sobre a nossa saúde, o que eu acho mais sem noção é o que diz que desodorante causa câncer de mama nas mulheres. Vocês já ouviram essa história por aí? Na maioria dos casos, o câncer de mama surge na parte superior do seio, próximo à axila. Em um estudo suíço publicado em 2016, os especialistas encontraram uma relação entre câncer de mama e sais de alumínio, substância que está presente nos desodorantes e que ajuda a tapar temporariamente os poros da axila. Então quer dizer que é verdade? Não necessariamente. Ainda não existe nenhum estudo que comprove esse fato. Na verdade, dezenas de testes já foram feitos e confirmaram que os antitranspirantes não oferecem riscos à saúde. Existe também a história de que estalar os dedos faz mal e engrossa as articulações. Você passou a vida inteira acreditando nisso? Na verdade, esse mito é uma meia-verdade. Em estudos feitos durante décadas, cientistas chegaram a uma conclusão. Não há problema algum em estalar os dedos, caso o ato seja feito com delicadeza. O estalo acontece a partir do líquido sinovial, uma espécie de fluido lubrificante que fica entre as nossas articulações. Por causa dos movimentos dos nossos dedos, bolhas vão sendo criadas nesse fluido e, quando puxados os dedos, essas bolhas estouram, causando aquele barulhinho. Então, você não vai ter danos nos ligamentos, cartilagens e tendões se tiver esse hábito. Mas é bom lembrar que quando esse ato é compulsivo, há risco de causar frouxidão ligamentar e até uma doença articular degenerativa. É só não exagerar e você vai poder estalar os dedos pelo resto da vida. E por fim, temos um dos maiores mitos de todos os tempos: a vacina ter o poder de causar autismo. Depois de dezenas de estudos, testes e análises de cientistas de todo o mundo, não há nenhum indício de que exista relação entre autismo e as vacinas. Por conta desse mito, algumas doenças que estavam praticamente extintas, como o sarampo e a rubéola, voltaram a assolar a humanidade. Essa história começou em 1998 com a publicação de um artigo de Andrew Wakefield, no qual ele defendia o vínculo entre a vacina tríplice viral e o autismo. O estudo causou pânico e afetou as taxas de vacinação em todo o mundo, mas felizmente foi refutado em muitas ocasiões. Além disso, o próprio autor do estudo teve de se retratar por erros metodológicos e chegou a perder sua licença de trabalho. Apesar de tudo isso, o boato se manteve vivo em nível mundial, alimentado principalmente pelas redes sociais. Esses foram alguns mitos e verdades sobre a nossa saúde. O que podemos concluir com isso? Bom, esqueçam correntes de WhatsApp, boatos, as fake news das redes sociais e confiem apenas em quem é especialista no assunto. Espero que o nosso vídeo tenha sido esclarecedor. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!